Olá, tudo bom? Eu vou fazer um vídeo para o canal. Agora é de noite, estou aqui na praça. Estou com meus cachorros aqui. Só que eu estou do outro lado da praça onde fica a minha barraca. Então eu vou fazer o vídeo e vai ser um vídeo muito difícil, porque eu vou colocar alguns versículos e passagens da Bíblia em locais diferentes. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso, mas vamos começar. Eu vou utilizar aqui o Salmos 33 e eu estou aqui no relento. Está um pouco frio, o vento está gelado e eu vou ter que ficar olhando para os lados o tempo todo para ver o que está acontecendo em volta, para não ter nenhuma surpresa. Eu vou tentar aqui pegar a Bíblia e colocar em Salmos, capítulo 33, versículo 6. O nome do vídeo vai se chamar Deus quer paz física e guerra espiritual. Vamos achar aqui o livro de Salmos. E os meus cachorros já vieram para cima de mim aqui. Aqui, ó, dá um alô para eles, ó. Xiu! Vai pra lá! Sai! Vai pra lá! Anda! Tem que espantar eles, senão eles começam a me atrapalhar muito. E daí fica difícil a minha situação, já tá complicado. Daí acaba ficando mais complicado ainda. Vamos ver, cheguei em Salmos, agora eu vou procurar o versículo 66. Não, desculpa, é 33. Eu tô olhando aqui o movimento, né, para não ser surpreendido, porque a noite é muito perigoso, né? Eu resolvi fazer esse vídeo antes de dormir, né? Então achei aqui o capítulo 33 de Salmos. Vamos começar pelo versículo 6. Só que a posição está muito escura aqui. Eu vou ter que me desdobrar aqui para tirar leite de pedra. Salmos 33, versículo 6. Eu também tô com medo que passe a polícia, a viatura da polícia, e acho que eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Daí vai sobrar para mim, né? Mas vamos lá. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus no plural, todos os céus. Existem vários céus. E a terra é a tampa do abismo, que representa um dos céus. E todo o exército deles pelo Espírito, com E minúsculo, da sua boca. Ou seja, pela palavra do Senhor, Senhor com S maiúsculo, é Deus. Foram feitos os céus. A palavra significa o nosso Senhor Jesus Cristo. Pela palavra foram feitos os céus. Jesus Cristo estava junto com Deus, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus, é a expressão de Deus. Olha lá, já começaram a fazer bagunça. Mas vamos continuar aqui. E todo o exército deles pelo Espírito, com E minúsculo, da sua boca. Olha que passagem incrível. Eu ainda não consegui entender sinceramente essa parte.
eu já tinha pegado ela e colocado no meu caderno, mas eu não tive tempo de fazer a abordagem, né? Para ver se o que representa esse versículo. Mas eu senti que é um versículo super, hiper, maxi, mega forte, né? Repetindo: e todo o exército deles quem? O exército que Deus criou. Eu vou citar uma descrição desse exército, mas pode ser várias coisas. Mas agora tá passando um carro aqui com volume alto e eles parecem que são dono do mundo, né? Não respeita ninguém, faz barulho, atrapalha o sossego das outras pessoas, tudo para satisfazer o desejo deles, desejo carnal. Nós estamos aqui falando da palavra de Deus e eles estão fazendo as coisas do diabo. Então esse exército está escrito: e todo o exército deles. Quem são eles? Eu preferi colocar que esse exército é o homem e a mulher. Pode ser várias coisas, mas agora nós vamos falar sobre a questão humana, porque nos próximos versículos eu vou citar a respeito em algum trecho da Bíblia sobre a relação homem e mulher, marido e esposa. Então todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Repetindo, Salmos 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Como hoje em dia o céu está nas pessoas escolhidas, então podemos encaixar esse céu dentro do homem e da mulher. E todo o exército deles. Deles quem? Aqui eu estou me referindo à questão homem e mulher. Então, esse deles significa o homem e a mulher. Deles, vamos colocar entre aspas, deles, o homem e a mulher, pelo espírito da sua boca. E quem é esse espírito com E minúsculo? Esse espírito com E minúsculo é todo o espírito que habita dentro do homem e da mulher. Esse espírito seria um anjo, que nem está escrito em Hebreus capítulo 1. Mais carro chato, barulhento passando e tirando a nossa atenção. Esse espírito com E minúsculo seria o espírito, um anjo que habita dentro da gente, que simbolicamente representaremos também como se fosse um pote que tem que ser cheio com as coisas boas que a gente faz e não com as coisas ruins, para poder se conectar com o espírito de E maiúsculo, que é a graça que Deus nos deu. Então, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Esse espírito... Não, para! Vai para lá! Anda! Pelo espírito da sua boca. Então, esse espírito que está na boca de Deus são anjos que Deus escolheu, que Deus, Ele criou para poder nos guiar para o caminho da verdade. Versículo 7.
Esse versículo ele é super importante, porque ele faz parte do início desse vídeo. E ele tem um significado, um simbolismo. Chega! Para! Significado e um simbolismo muito grande. Eles não respeitam, não adianta. Eles tiram a atenção da gente. Aqui é prova de vida, isso aqui que eu vivo. Eu vivo na rua, sou morador de rua. Eu não tenho casa, eu não tenho privilégios. Eu não sou igual às pessoas que têm a vida boa. A minha vida é um inferno no sentido de que eu não tenho as mesmas coisas que as outras pessoas têm. Mas só que eu tenho uma coisa que eles não têm, que é o Espírito Santo. Não importa se eu esteja nervoso, se eu esteja tranquilo, se eu esteja em paz. O importante é que eu estou aqui entretido com as coisas de Deus. É isso que ele quer ver. Ele não quer saber se a pessoa tá tranquila, tá nervosa. Ele quer saber das pessoas procurarem Jesus Cristo para a salvação. Jesus Cristo é o fruto da vide, da videira. Então, repetindo o versículo 6 mais uma vez, do capítulo 33 de Salmos. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. E os céus está dentro da gente, de quem tem o Espírito Santo, com E e S maiúsculo. E todo o exército deles, pelo Espírito com E minúsculo, da sua boca. Esse exército deles eu vou colocar como se fosse o homem e a mulher que ele criou, mas pode ser outras coisas também. Versículo 7. Vou dar mais uma olhada aqui, né? Para ver se eu tô sozinho. Os cachorros estão meio de lado agora, mas qualquer coisa aqui, acho que eles me avisam, né? Versículo 7. E ajunta as águas do mar, como no montão, põe os abismos em depósitos. Repetindo, essa passagem ela é muito emblemática, ela é muito enigmática. Ele ajunta as águas do mar. As águas do mar representam o céu da luz, o céu da noite, o céu do dia, o céu das trevas e o mar também que está aqui na terra. Esse mar que a gente conhece, que são os oceanos. Então essas águas do mar representam tudo isso. Por isso que é muito difícil explicar. Mas continuando, ele ajunta as águas do mar, ele ajunta todas as águas. Então há uma conexão, há uma ligação entre as águas dos céus e as águas que estão nos oceanos aqui da terra, como num montão. Esse montão pode significar várias coisas, pode significar montes, pode significar a terra, que é um espaço que Deus criou, uma porção de terra, como está escrito em Gênesis, pode significar várias coisas, mas é um montão, é um monte, é um montão, ponto e vírgula. Põe os abismos em depósitos. Aqui ele comprova isso que eu estou falando, porque o abismo ele fica no céu da noite, como eu estou aqui agora, na face do céu da noite, do abismo, que são vários abismos, mas a gente consegue enxergar somente um abismo. Agora meus cachorros estão treinando, correndo atrás do carro, e é o treinamento deles, né?
que eles gostam de fazer isso, né? Eles são cachorros muito treinados, né? Versículo 8. Então, Deus, ele põe os abismos, ó, ele está comprovando que as águas do céu, do dia e da noite, são depósitos. O céu da noite é um abismo, ele acabou de comprovar aqui, vou até repetir, é uma coisa incrível, impressionante. Está escrito em Salmos, capítulo 33, versículo 7. Ele ajunta as águas do mar como num montão, como eu já tinha falado nos primeiros vídeos que eu comecei a fazer para o canal. Existe esta relação significativa que eu estou falando, que eu estou provando agora, em um dos versículos da Bíblia. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Seriam como se fossem containers, depósitos, um lugar fechado. A gente pode interpretar de vários jeitos. Ai. Sempre olhando, tem um homem estranho ali. Versículo 9. Porque falou e foi feito. Porque falou e foi feito. Salmos 33, versículo 9. Está reafirmando. Porque falou. Deus falou. Só pela fala dele, ele consegue criar maravilhas, fazer coisas incríveis que ninguém percebe. Ninguém está preocupado com as coisas de Deus. As pessoas estão preocupadas com as coisas do mundo. O canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados vai sempre tocar nesse assunto. As pessoas, elas estão dispersas. Elas não estão enxergando. Elas estão vivendo na escuridão ao meio-dia, como está escrito em Salmos. Eles estão vivendo, ou em outro livro da Bíblia, eles estão tateando. Ao meio-dia, no claro, eles estão tateando como se estivesse no escuro. No escuro da sua vida, estão perdendo a alma. Repetindo, versículo 9. Porque falou e foi feito. Foi feito, ele fez. Já fizemos vídeo falando de fazer. De fazer. Ponto e vírgula. Mandou. Mandou, ele mandou. Quem manda é só quem tem todo o poder. O diabo, ele manda, mas ele manda os servos deles. Deus manda nos filhos dele. Jesus manda nos amigos, que são servos de Jesus. Então há muita diferença. Você precisa se descobrir, se encaixar dentro deste panorama. Repetindo, versículo 9. Completando, porque falou e foi feito. Mandou, logo apareceu. Que coisa incrível, é impressionante. Repetindo, Salmos 33, versículo 9. Porque falou e foi feito. Ele fez. Mandou. Ele mandou. E logo apareceu. Logo surgiu todas as coisas. Surgiu a terra, o abismo, as águas, surgiu tudo. Só pela fala. Que incrível. Versículo 10. O Senhor, com S maiúsculo, desfaz o conselho dos gentios.
Repetindo, versículo 10. O Senhor, com S maiúsculo, desfaz o conselho dos gentios. Deus, Ele deu a graça, a misericórdia para os gentios. Neste tempo que nós estamos, nós somos privilegiados por causa disso. Mas, por causa disso. Mas, se Ele quiser desfazer o conselho dos gentios, que somos nós, principalmente os cristãos, apesar que os cristãos, eles não são mais gentios. Pelo menos, teoricamente, eles não deveriam ser mais gentios. Mas como a nossa origem é gentílica, porque nós somos povos misturados, não somos povos nem judeus e nem israelitas, e nem somos hebreus, em Salmos já está escrito que o Senhor, com S maiúsculo, desfaz o conselho dos gentios. Então não devemos acreditar no conselho dos gentios. Quem são esses gentios? Isso é uma outra história, porque é uma questão muito complicada e muito grande de se explicar agora. O tema do vídeo é: Deus quer paz física e guerra espiritual. Então aqui a gente já pode observar e analisar quem são nossos inimigos. Um deles são os gentios. E para saber quem são os gentios, temos que estudar bastante a Bíblia. Continuando, o canal Igreja dos Pobres vai revelar essas coisas aos poucos, porque como um assunto puxa o outro, então fica muito complicado explicar tudo logo de uma vez. Então, temos que explicar por partes. Então, repetindo, versículo 10. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, vírgula, quebranta os intentos dos povos. Ele quebra os intentos dos povos. Ou seja, todas as nações, elas têm que se converterem ao cristianismo e não ao judaísmo, ao hinduísmo, ao espiritismo, à religião muçulmana e assim por diante. Essas religiões, Deus está falando que elas vão ser quebrantadas, quebradas, destruídas. Então ele quebranta os intentos dos povos. Olha só que revelação. Já temos uma ideia inicial de quem são nossos inimigos. E os nossos inimigos são muitos. Eles estão espalhados aqui na Terra, pelos 4 cantos da Terra. Eles vivem no Brasil, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo, na África, na Austrália, no Egito, em qualquer lugar, em Roma. Olha só que revelação impressionante relacionado ao tema deste vídeo. Incrível! Já conseguimos entender porque as pessoas, elas estão afastadas de Deus. Olha só que revelação! Muito obrigado, meu Senhor Deus, por tudo que o Senhor deste
por tudo que o Senhor tem me mostrado. Jesus falou em Mateus: obrigado, meu Pai, por não revelar estas coisas aos sábios e entendidos, e revelar aos seus pequenos, aos seus pequenininhos, como eu. Eu sou uma formiga perto do gigantesco Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus. Mas eles me protegem, me guardam, porque eu estou aqui numa praça de noite e meus cachorros brigando aqui, e eu estou sozinho aqui, sem nenhuma alma, porque o animal ele não tem alma, ele tem espírito. Na verdade, então, são várias almas que estão aqui. Eu vou mostrar eles, vou tentar mostrar aqui, ó. Tchau, tchau. Então, existem várias almas, mas eu sou humano e eles são animais. Estou sozinho aqui. É uma alma humana, solitária. E eu estou aqui protegido em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor. E vou ficar aqui até a bateria acabar, porque hoje eu vou tentar fazer um pouco mais de partes aqui da palavra de Deus que eu estou aqui anunciando. Que coisa fantástica! Versículo 11. Acabamos de falar sobre o versículo 10 de Salmos 33. Versículo 11. O conselho do Senhor, com S maiúsculo, que é Deus e Jesus Cristo, permanece para sempre. Está vendo? A gente não tem que seguir o conselho dos homens, o conselho das nações, o conselho dos gentios, que são as pessoas que estão enfrutadas na terra, no cristianismo da terra. Chega! No cristianismo. São essas pessoas que... São essas pessoas que estão deturpando a palavra do Senhor dentro da igreja. O conselho do Senhor permanece para sempre. É só o conselho de Deus que permanece. Eu não posso sair daqui agora e ir em 1 João, capítulo 3, para comprovar isso que eu estou falando. Mas eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou ler mais uma vez essa parte. Chega! Eu vou ler mais uma vez esta parte e vou fazer isso. Dentro das minhas limitações. Porque eu não estou num lugar confortável. Eu estou numa praça. E Deus está me dando toda essa sabedoria, repetindo, Salmos capítulo 33, versículo 11. O conselho do Senhor permanece para sempre. Vamos ver se isso é verdade? Porque acabamos de revelar que a gente não pode acreditar em palavras de homens. Vou tentar chegar aqui na minha Bíblia até João, 1 João. Vou tentar, porque eu tenho que usar as duas mãos para fazer isso. Mesmo se eu não conseguir completar o que eu estava querendo falar hoje, não tem problema. Importante que já estamos em 29 minutos. E meus cachorros atrapalhando. E em volta eu estou sendo muito pressionado, aflito, porque eu estou aqui na praça
E todo mundo tem uma casa, eu não tenho uma casa. E também eu não preciso ter essas coisas, porque eu tenho Deus e Jesus no coração. Agora chegou outro cachorrinho. Agora meus cachorros debandaram. Olha lá, os gritos. Eu estou tentando chegar sem sair aqui do versículo. Agora eu vou ter que fazer outro marabalismo. Estou tentando chegar aqui. Consegui chegar em 1 João. Vamos ver. Vamos ver aqui para confirmar. Em 1 João, capítulo 2, versículo 27. Ele é muito grande, ele é grande esse versículo 27. Mas ele vai comprovar isso que eu estou falando e vou mostrar para vocês. 1 João, capítulo 2, versículo 27. É a unção que vós recebestes dele. Dele quem? Senhor Jesus Cristo. Não do pastor, do padre, do líder religioso. Eles têm esse poder, mas só que esse poder está sendo anulado pelo modo de vida das pessoas. Como está escrito aqui agora, ó. Preste atenção. 27. É a unção que vós recebestes dele. Dele nosso Senhor Jesus Cristo. Fique em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine. Olha que coisa incrível. Até eu mesmo falando essas coisas, eu estou falando no nome de Jesus. Mas quem ensina é Jesus. Então você tem que buscar a palavra você mesmo. Você não pode ficar só ouvindo a palavra, porque a palavra ela já está pronta. As obras elas já foram feitas, cumpridas neste mundo, neste tempo. Talvez ainda no outro mundo ela ainda esteja sendo cumprida, mas neste mundo ela já foi cumprida no madeiro. Então você tem que ouvir a Jesus que está dentro da Bíblia. Eu só estou passando aqui o ensinamento dele. Estou mostrando na Bíblia. Estou lendo a Bíblia. Não estou falando de coisas aleatórias, de fábulas judaicas. Eu estou falando o que está escrito na Bíblia. Vou repetir, esse versículo ele é grande e ele é incrível. Olha quantos versículos Deus e Jesus está mostrando para a gente hoje. Versículo 27. É a unção que vós recebestes dele. Vírgula, fique em vós, que é o Espírito com E maiúsculo. Essa é a unção que você vai receber, lendo a Bíblia, fazendo igual eu faço, e não só ouvindo, como está escrito em Tiago. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Olha isso, que impressionante. Se você fizer isso que eu estou fazendo agora, nenhum ser humano na face da terra vai precisar ensinar você, porque o próprio Deus e o próprio Jesus, os verdadeiros, eles vão ensinar, porque a palavra está aqui, a palavra é eles. A gente não precisa de intermediário para chegar até eles. No sistema religioso, eles vão falar isso, e que eles são representantes. As pessoas que estão ligadas às igrejas, às religiões. Mas aqui na palavra, aqui dentro, existe este mandamento. Existe essa disciplina. Existe esta autoria.
Autoria de Deus e de Jesus Cristo. A gente não depende das outras pessoas humanas para chegar até Deus e Jesus Cristo. Antigamente, sim. No Antigo Testamento, sim. No tempo passado, sim. Mas agora, não. Nós estamos no presente e no futuro. Repetindo mais uma vez. 1 João, capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele, vírgula, fica em vós, em vocês que estão ouvindo agora. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Jesus, ele não quer que as autoridades aqui desse mundo, espirituais, religiosas, ensinem vocês. Porque nesse primeiro capítulo e nesse segundo capítulo, ele está mostrando a rebelião que o Satanás está fazendo. Esse primeiro capítulo e o segundo capítulo tem uns versículos muito fortes que comprovam que o cristianismo ele está manchado, ele está sendo usado para fazer o mal. Eu não vou ler aqui porque senão eu vou precisar de uma bateria de 500 milhões de horas. Vou precisar de um aparelho que fica rodando muitas horas. Eu vou precisar de muita internet. Sabe o que eu vou ter que fazer? Quando terminar esse vídeo, eu vou dormir. Daí no dia seguinte, eu vou comer num lugar onde tem Wi-Fi. E daí eu vou tentar colocar esse vídeo no canal. Eu vou postar no canal. Daí depois, se eu fizer outro vídeo, eu tenho que ir no shopping que fica do outro lado da cidade para ver se eu consigo conexão, que ainda vou fazer esse teste. Se eu conseguir conexão grátis, daí eu também coloco mais vídeos. Mas eu vou ficar o dia inteiro só para fazer isso. Eu vou andar 4, 5 horas só para me fazer isso. Olha só. Olha que coisa. Mas completando esse versículo, porque eu acho que eu vou ter que terminar. Acho que eu vou parar. Eu queria continuar, mas é muito longo, é muito extenso a explanação. O evangelho ele é muito grande. E eu só estou fazendo isso por amor a Deus, a Jesus e a vocês que estão assistindo. E as pessoas também que já estão fora já do reino dos céus. As pessoas que estão nas sombras. Elas estão na escuridão. Tem uma passagem da Bíblia que fala que a gente não tem que depender do que estão de fora. Trabalhar para não depender dos que estão de fora. Acho que está em Tessalonicenses. Eu acho que está no capítulo 1, em 1 Tessalonicenses ou em 2 Tessalonicenses. Essa passagem. Então eu só vou concluir esse versículo para a gente terminar esse vídeo. Depois eu continuo no outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Repetindo, 1 João, capítulo 2, versículo 27, para completar esse pensamento, que a gente não precisa de homens. Preste atenção, vou ler direto agora, porque eu fico cortando. Não, para, chega. Ó o que eles fazem, ó. Ele se amontoa e depois começa a fazer picareta aqui. Aí, ó. Daí tem que ficar espantando. Para, bolota. Vai pra lá, vai. Fica quietinho aí, vai. Eu tenho que ficar espantando eles. Então, concluindo. Versículo 27. E a unção que vós recebestes dele, vírgula,
fique em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Um ser humano. Não importa se ele é bispo, pastor, padre, papa, missionário. A palavra está dizendo que não é assim. Apesar que tem outros versículos na Bíblia que pode fazer contradição nisso que eu estou falando. Mas a gente precisa analisar item por item, versículo por versículo. Então eu vou concluir aqui, senão não acaba mais. Versículo 27. E a unção que vós recebestes dele, fique em vós. E não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora é um menininho aqui de bicicleta. Ele tá me espreitando, eu não vi. E ele quer se aproximar e os cachorros já foram para cima dele, né? Ele largou a bicicleta aqui. Ó a situação. A gente tá fazendo o vídeo sozinho. De repente começa o tumulto. Daí é para atrapalhar, mas como ele é criança, não tem problema. Só que isso daí é uma prova, né, de que a gente tem que passar por tudo, né? Agora ele tá pegando a bicicleta dele e indo embora, né? E não aconteceu nada de grave, né? Só que atrapalhou aqui o final, né? A segunda parte do versículo grande, né? Mas, repetindo, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, é a unção, é o Espírito que ensina. É óbvio que se o Espírito com E maiúsculo estiver dentro das pessoas, as pessoas têm esse poder de ensinar, porque elas estão preparadas. Não estou dizendo que o representante de Deus não tem capacidade para isso, mas a pessoa ela tem que viver de um jeito bem rústico, bem pobre, igual eu vivo. Porque Deus ele vê e ouve só os pobres e necessitados. Isaías 66 e João 9. Deus ele só vê os pobres. E Deus só ouve os necessitados e os aflitos. João 9, capítulo 9. Ai, para, chega! Vai pra lá! Nossa, isso fica fazendo uma bagunça aqui. É o dia inteiro assim. Olha, eles não param. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, é a verdade, e não é mentira, por isso que Jesus está falando aqui para João, que a gente não precisa que alguém ensine a gente, porque nós já temos a Bíblia. Antigamente, quando ele estava escrevendo essa passagem, ainda não existia a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro completo. A Bíblia mostra o começo, o meio e o fim de tudo. Na hora que João estava escrevendo essa passagem, ainda faltava Apocalipse para ser cumprido. Jesus ainda não tinha se comunicado com João, esse mesmo João aqui. A gente tem que analisar todas essas coisas. Não, eles ficam amassando tudo. Nossa, eles ficam perturbando.
Então eu vou concluir aqui para mim poder encerrar. Então tem tudo isso que a gente tem que analisar. O porquê, para quê, quando foi. A questão de tempo ela é muito importantíssima. Senão a gente entende errado. Entende errado, porque é tudo enigmático. A palavra de Deus, a Bíblia. Agora a Bíblia está completa, por isso que você tem que seguir a Bíblia e não pessoas. Porque senão você vai ficar, você vai ficar na escuridão, na sombra. Não, para. Agora isso quer mexer na minha bolsa, ó. Isso não para, é direto. Esse é um novo, tem dois que é muito novo. E é verdade, é verdadeira, e não é mentira. Tá vendo? A palavra que está dentro da Bíblia, ela é verdadeira, ela não é mentirosa. Mas a pessoa, o representante que está falando, pregando a palavra, ele pode ser mentiroso, ou ele pode estar errado, ou ele pode estar falando mentira com má intenção, tem tudo isso, mas a palavra não. Por isso que vocês têm que estudar pelas suas próprias forças. Chega! Chega! Pelas suas próprias... pela sua própria iniciativa. Você tem que tirar suas próprias conclusões. Você não pode ficar acreditando em palavras que são conectadas com pensamentos humanos, que vão direcionar vocês por um caminho reto ou tortuoso. Mas aí vocês têm que fazer as suas próprias análises. Eu não posso fazer análise para vocês. Eu só posso passar o que está escrito na Bíblia, fazer o comentário e dar a minha opinião. Daí, cada um acredita se quiser. Eu estou passando uma coisa pessoal, íntima. Eu estou falando da minha vida usando a Bíblia. O que eu passei. Então, eu estou dando a minha opinião, a minha interpretação do estudo bíblico e da minha vida. Estou fazendo uma conjunção. Agora cada um tem que fazer a sua conjunção. Eu só estou mostrando aqui, pegando um ponto da Bíblia, ligando com outro e mostrando a mensagem, a palavra que Jesus está me revelando. E não é mentira. Então, o que está escrito aqui não é mentira, mas a pessoa, ela tem que por si só pegar a Bíblia e fazer isso que eu estou fazendo. Não adianta eu ficar falando, é até bom eu ficar falando no sentido de motivar as pessoas a fazer igual eu faço. Depois as pessoas, elas têm que seguir o caminho delas. Por isso que não adianta só ficar na religião, dentro de igreja e não ter opinião própria, não ter iniciativa própria. Porque eu uso a Bíblia, que é um estudo, eles tiram a atenção da gente. A gente perde até o foco. O bom é que eles estão aqui, estão me protegendo, né? Eu cuido deles. Um ajuda o outro, né? Tem que ter amor pelo ser humano e pelos animais. Mas na hora que eu estou fazendo as coisas que tem que fazer, que é prioridade, que isso é prioridade. Falar de Deus, falar da palavra. Mostrar que as pessoas estão vivendo errado. Aí fica essa confusão. Daí não dá nem para mim falar, não dá nem para mim pensar. Daí eu tenho que ficar cortando o tempo todo. Isso daí é Deus que quer.
para mostrar que esse sistema maluco, maldito que a gente vive é uma farsa. Só tem aparência de coisa boa. Eu não vou entrar em Coríntios agora para falar sobre isso, porque são muitas vertentes. Mas com o tempo eu vou fazendo vídeo e vou falando do meu jeito, do jeito que Deus e Jesus me criou. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Então, para concluir, vírgula, com ela vos ensinou. Ela quem? É a unção do Espírito Santo que está ensinando. Assim nele permanecereis. Ou seja, assim vocês têm que permanecer. Fazendo igual eu estou fazendo. Ó, vou mostrar a praça, ó. 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 Ali embaixo é um bar. Chega de sexta, tem música ao vivo, eles ficam a noite inteira com essa música aí do mundo aí mudando. Sabe, música sertaneja, pagode. Ali é mais sertanejo, né? Mas aqui em volta tem umas casas que também faz festa. É um lugar meio assim para aluguel de casa para fazer festa. E eu vivo nisso, né? Eu fico quieto lá dormindo, daí dormindo. Eu estudo a Bíblia dia e noite, fico dormindo e fico pensando na palavra, no que eu vi. Daí vem as ideias, os pensamentos. Então é isso, fique com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigado e me ajude, por favor. De qualquer jeito eu vou começar a priorizar, né? Já estou priorizando todas essas coisas de que eu estou fazendo. Depois eu vou passando, né? Tintim por tintim. Deus abençoe. Eu vou rezar o Pai Nosso, porque hoje a enfermeira lá onde eu faço tratamento de cabeça, que eu sou doente mental, eu faço... Aí, ó. Ó a música, ó. Como é que pode um negócio desse? Ela tava falando, eu falei umas coisas para ela e ela falou que ia rezar por mim. Daí eu falei que ia rezar por ela, então vou rezar o Pai Nosso. Vou até tirar a touca, porque não pode rezar com a cabeça coberta, o homem, né? Tá escrito em 1 Coríntios, não sei se é o capítulo 8, 9, falando sobre isso, né? Acho que até o capítulo 7, né? Que a gente não... Ixi, agora tem umas pessoas ali. Que a gente tem que rezar sem touca, né? Com a cabeça descoberta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós no vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ofereça essa prece para a enfermeira lá do CAPES e todas as pessoas boas que merecem a unção do nosso Deus, nosso Senhor, que é a unção sagrada, divina, santa, pura, imaculada, em nome do Senhor Jesus e o Senhor Deus. Que a paz esteja e a graça esteja convosco e conosco. Deus abençoe e amém.